Atos, capítulo 24, do versículo 24 até o 27. Amém? Já acharam? Se você não achou, você pode acompanhar aqui no telão. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Versículo 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Só até aqui, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós amamos a Tua presença, nós amamos estar reunidos aqui neste lugar como um só corpo, na certeza de que o Senhor é bom, na certeza de que Seu amor não falha, de que Tua palavra não muda. E hoje, Senhor, nós estamos aqui desejosos por realmente aprofundarmos as nossas raízes de relacionamento com o Senhor. Nós abrimos o nosso coração por completo. Pai, eu oro por cada vida que está aqui, Senhor, cada visitante, cada pessoa que está retornando à igreja. Deus, que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações de maneira sobrenatural, Pai. Não tem como, Deus, nós entrarmos na Tua presença e sairmos da mesma maneira que nós entramos. Então, nesta hora, nós abrimos o nosso coração, e que não seja simplesmente pela boca de homens, ó Deus, mas pelo Teu Espírito, que venha realmente transformar as nossas vidas, porque só o Senhor pode nos mudar completamente. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu não sei se você conhece essa história. Essa é a história que Paulo está diante de um governador. Esse é o governador chamado Félix. Um governador que tentava ao máximo equilibrar os interesses políticos, sociais. Então, era um governador que queria fazer a pinta de bom moço e tudo. Mas Paulo já tinha passado por várias cidades onde estavam condenando Paulo e dizendo que Paulo estava gerando um grande alvoroço, estava gerando uma confusão, estava criando discórdias, e ele estava sendo alguém que não era bom para o governo, vamos dizer assim. Então ele começou a passar de governo em governo até chegar diante de Félix. E aqui diz que Félix veio com a sua mulher. E Paulo começa a falar, diante desse governador, Paulo começa a falar sobre a fé cristã. É engraçado que Paulo, ele não perdia a oportunidade. Em qualquer momento que ele pudesse, ele já começava a falar sobre a fé cristã. Sabe quando você está com um coração incendiado mesmo, e em qualquer momento você precisa falar sobre aquilo? Engraçado, meu irmão, ele faz crossfit, né? E parece que o crossfit é um esporte, né? Mas parece uma religião aquilo ali. Tô brincando, mas ele, em qualquer momento que ele conversa com a gente, ele tenta nos convencer de que realmente o crossfit é tudo que a gente precisa. Dani, sério, você precisa fazer isso. Meu sonho é te levar lá, você vai amar, vai ser incrível. E eu falo assim, Leves, eu vou. Aí uma vez eu fui, nossa, foi terrível, porque eu sou péssimo nessas coisas assim, de muito exercício, muito esforço. Mas é engraçado que quando algo queima no coração dessa pessoa, tão forte como queimava no coração do meu irmão, qualquer momento era momento para falar do CrossFit. E Paulo era a mesma coisa, qualquer momento era momento para falar sobre a fé cristã. Paulo, ele tinha uma fé inabalável. Ele estava passando por uma situação aqui onde muitos de nós falariam, nossa, que provação. Será que eu mereço isso, Deus? Será que eu mereço esse lugar onde o Senhor está me colocando? Estou me passando de locais em locais, em governadores e governadores, e agora eu chego diante deste homem que luta.
Mas não, Paulo encara isso totalmente diferente. Não, se tem algo que queima no meu coração, independente de quem esteja diante de mim, eu vou falar. Eu vou queimar do amor de Jesus. Então o que eu quero falar hoje é sobre atitudes que nos firmam. Fala comigo, por favor, atitudes que nos firmam. Amém. Paulo, ele tinha essa fé inabalável e eu quero tentar trazer uma mensagem onde a gente consiga ter algumas atitudes que vai nos manter firmes. Eu sei, você é ser humano como eu, muitas vezes na nossa vida cristã nós vivemos altos e baixos, e a gente fica decepcionado com a gente mesmo, fala assim, meu Deus, eu já fui melhor. Meu Deus, por que errando nisso de novo? Por que falhando nisso de novo? Ou por que isso, por que aquilo? E a gente às vezes mais se preocupa no porquê as coisas estão acontecendo. A gente mais se preocupa com isso do que simplesmente colocar o nosso coração em Deus. E falar assim, Deus, independente da fase que eu esteja passando, eu vou queimar de amor por Senhor. Independente da fase que eu esteja passando, Deus, eu vou encarar isso e a minha fé vai se manter inabalável. Fala comigo, inabalável. Amém. Fala isso com força para a gente não ficar sozinho aqui. Então pensando nisso, Paulo começa a falar com Félix. E aqui eu quero falar sobre algumas atitudes que Félix não tomou. Então eu vou tomar isso para o meu coração e você vai tomar isso para o seu coração. A primeira coisa que eu quero falar é que Félix, ele ficou desconfortável com aquela mensagem. E se tem uma coisa que eu e você precisamos é ficar felizes com o desconforto causado pelo Evangelho. Sabe por quê? Se o Evangelho não te confronta, se o Evangelho não te confronta mais, se o Evangelho não gera algo mais no seu coração, é sinal de que o seu coração não está mais tão aberto para a transformação. Ou você se acostumou muito com rotina de igreja, com um pastor falando, com um louvor, e às vezes o seu coração não queima tanto quanto queimava antigamente. Então aqui Paulo começou a falar sobre a fé cristã e começou a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Paulo começou a falar com tanta força, olha, você não tem ideia do que Jesus fez por mim. Eu não me abalo por essa situação que está acontecendo aqui, pelo contrário, eu me fortaleço nisso. E olha, você deveria entregar o seu coração para Jesus também, porque caso contrário, o juízo vai vir sobre a sua vida. E aí Paulo começou a falar com intrepidez, com certeza Paulo falou muito melhor do que eu falei agora, mas Paulo começa a falar, até que Félix fala o seguinte, não, para. Estou ficando com medo. Eu estou começando a ser convencido por aquilo que você está falando. Quando você começa a falar de algo que realmente está queimando no seu coração, e existe um brilho nos seus olhos, você consegue ver que a pessoa realmente está sendo convencida por aquilo que você está falando. Assim como eu fui para o CrossFit só porque meu irmão falou e parecia ser muito legal do jeito que ele falava. Mas existia um brilho nos olhos dele, e ele falava com tanto entusiasmo. Ele falou assim, Leves, que você está me convencendo. E eu acho lindo quando existe aquele primeiro amor aqui dentro da igreja, ou quando alguém volta de um acampamento, ou quando alguém volta de um encontro que nós iremos participar agora. Você precisa estar conectado nisso, na Universidade da Vida. Isso com certeza vai mudar a sua vida. Então, é tão lindo quando alguém volta do encontro, e essa pessoa não consegue fazer outra coisa a não ser falar do Evangelho. A não ser falar da transformação que aconteceu na vida dela. A não ser de falar assim, não, você não tem ideia do cara que eu era, da pessoa que eu era e de quem eu sou hoje. Eu sei que você tem um testemunho de vida, eu sei que cada um aqui tem a sua história. E eu sei que existe um momento específico que você pensou, nossa, como era o Daniel de 10 anos atrás? Como era o Daniel de 20 anos atrás? E como é o Daniel hoje? Que incrível a transformação de Deus na minha vida. Mas pode ser que de um tempo para cá,
você se acostumou e você não foi gerando transformação, e você não foi deixando o Evangelho gerar mais transformação no seu coração, e o Evangelho não foi mais gerando desconforto no seu coração. Se não está gerando desconforto, é porque eu me acostumei. Se não está gerando mais desconforto, é porque eu não estou mais me achando tão indigno assim. Sabe por quê? Você se encontra diante da mensagem do Evangelho, diante da mensagem de transformação, e você pensa, nossa, que incrível que Deus fez por mim, que incrível a maneira como eu tenho sido transformado. Mas parece que na nossa vida cristã existe um momento onde a gente fica estagnado, onde acha que, não tem mais nada para ser mudado. Ou a gente fala assim, não, eu acho que eu já estou bem. Eu já estou num momento da minha fase, da minha vida, onde eu já estou legal, já cheguei onde eu gostaria de estar. Deixa eu te falar, existe muito de Deus para ser vivido. Existe muito de Deus para ser transformado no meu coração. E eu não posso fechar as portas. Eu não posso fechar as portas para a transformação. Eu não posso fechar as portas para aquilo que Deus tem para a minha vida, simplesmente porque agora eu acho que eu sou melhor. Nós estamos tão aquém, tão aquém. Então, que Deus te leve a realmente aprofundar as suas raízes nesta manhã. Que Deus te leve realmente a falar assim, Deus, por que a palavra parou de gerar desconforto no meu coração? Por que eu simplesmente coloquei isso numa rotina, incluí isso da mesma maneira que eu faço um trabalho, da mesma maneira que eu assisto um filme, que eu vou no shopping, eu coloco simplesmente que eu vou na igreja, e isso não gera mais transformação. Não deixe que isso invada o seu coração. Eu não estou falando isso simplesmente para vocês, mas primeiramente para mim. Então, isso tocou o meu coração antes. Se alegre com o desconforto. Não se deixe ser invadido pela falta de intimidade. Porque a falta de intimidade é o que gera isso. A falta de intimidade com Deus vai fazer com que a palavra não gere mais desconforto no seu coração. Por quê? Você não o conhece mais. Você não o enxerga como pai. Você não o enxerga como aquele que realmente te ama. Você muda, você distorce totalmente a sua visão que você tem sobre Deus. Você começa a distorcer a visão que você tem sobre o próximo. E é muito doido isso, porque realmente quanto mais distante nós estamos de Deus, mais a nossa visão fica distorcida sobre Ele, e menos a gente consegue amar o próximo. Eu não sei se você já teve época da sua vida que você achou que você amava mais as pessoas, amava mais Deus. É a falta de intimidade que gera isso. Deus, que hoje o nosso coração seja invadido por um desejo em aprofundarmos as nossas raízes com o Senhor. Que o meu coração e o seu coração tenham um desejo tão forte por entrar realmente numa intimidade com Ele, de leitura da palavra, e falar assim, Deus, eu sei que eu já li esse texto 35 vezes, mas eu sei que aqui tem mais. Nosso Pai é fonte inesgotável. É fonte inesgotável, então deixe o seu coração ser invadido por essa verdade. Eu vou, a partir de hoje, me alegrar com o desconforto. Eu vou buscar para que cada vez mais a palavra de Deus gere transformação na minha vida. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém, que lindo. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é o que realmente tem o poder de ir no mais profundo do seu coração e realmente julgar e revelar as intenções do seu coração. Às vezes nem mesmo você sabe quais são as reais intenções do seu coração. Às vezes a gente tem uma visão interesseira sobre as pessoas, temos uma visão interesseira sobre Deus. Por quê? Por falta do Evangelho entrar como uma espada afiada realmente, revelando e julgando as intenções do nosso coração. Amém? Então essa é a primeira coisa que Félix deixou de fazer. Ele simplesmente falou assim, não, pare, estou ficando com medo.
Estava gerando desconforto, ele estava sendo convencido pela mensagem, estava gerando transformação. Ele disse: não, pare. Essa é a primeira coisa. Mas no versículo 26, diz assim: ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Félix estava diante de uma situação onde frequentemente ele chamava Paulo para conversar com ele. Ou seja, aquela mensagem entrou no coração dele e falou assim: quer saber? Então eu vou ouvir mais vezes. Vou chamar ele para conversar. Quando existe algo dentro do seu coração, que é esse amor imensurável de Jesus sobre a sua vida e sobre a vida do próximo, as pessoas nem entendem o porquê, mas elas gostam de ficar perto de você. As pessoas nem entendem o porquê e falam qualquer coisa. Eu lembro que no meu trabalho tinha algumas pessoas que falaram assim: nossa, Dani, eu gosto de ficar perto de você porque você tem uma energia boa. As pessoas não sabem nem explicar o que é. E eu sempre tinha uma pitadinha e falei assim: cara, não é energia boa, é Jesus que é bom na minha vida. Eles não entendiam nada, mas eu acredito que a mensagem, a semente estava sendo plantada nos corações deles. Mas quando você deixa a mensagem do Evangelho transformar a sua vida todos os dias, aquilo que existe em você torna-se apaixonante. Aquilo que existe em você torna realmente sobrenatural, a ponto de as pessoas nem entenderem o porquê, mas elas querem ficar perto. Elas querem realmente você por perto. Então, não se isole nisso e deixe a mensagem do Evangelho te transformar, para que cada vez mais as pessoas que precisam te chamarem para perto. E quando as pessoas que precisarem te chamarem para perto, que a sua visão esteja muito bem ajustada para o próximo e você possa dizer: esse é um alvo do Evangelho, esse é um alvo do amor de Deus. E aquilo que existe em mim, eu quero que realmente seja plantado na vida dessa pessoa uma semente eterna. Amém? Que você seja usado no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, para plantar sementes eternas na vida das pessoas. Eu fico tão feliz quando eu vejo um jovem, um adolescente nos cultos aos sábados, e eles trazem pessoas para a igreja, e essas pessoas ao final elas se convertem. E aí depois eu pergunto para esse jovem que trouxe: você tem ideia do que você representou na vida dessa pessoa? Você tem ideia da maneira como Deus te usou na vida dessa pessoa? Você plantou semente eterna na vida dessa pessoa. Ela simplesmente tinha uma realidade de pecado, uma realidade de realmente de morrer e perder a sua vida, perder a sua alma, ir para o inferno, e agora você ofereceu para ela a semente eterna, e agora está disponível para ela, e ela aceitou isso, a vida eterna, e passar o resto da vida dela com o Pai. Tem noção do quão grande foi o instrumento? Tem noção do quanto que Deus te usou? Porque aquilo que existe em você, aquilo que existe em mim, é capaz de realmente transformar as vidas e gerar realmente sementes eternas. Então esse era o motivo que Félix constantemente chamava Paulo. Porque ele não entendia, mas ele chamava. Só que nesse versículo fala aqui que se Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, ele soltava. E aqui eu quero falar sobre uma atitude. A primeira atitude é: se alegre com o desconforto. E a segunda atitude é: não troque o sobrenatural pelo carnal. Não troque o sobrenatural pelo carnal. Porque a mensagem do Evangelho estava sendo gerada, estava sendo pregada. Mas diante dessa situação, Félix falava para Paulo: olha, se você oferecer um dinheiro, eu te solto. Se você me oferecer algo que eu já tenho propensão a fazer, se você me oferecer algo que me lembra da minha natureza humana, se você me oferecer algo que me lembre o quão falho eu sou e de que realmente às vezes o meu caráter é bem corrompido, eu te solto.
Às vezes essa é a atitude que nós temos e isso nos abala de tal maneira, porque nós estamos caminhando, nós estamos vindo à igreja, a gente está numa rotina de leitura da Bíblia, nós estamos caminhando com Deus, estamos orando e tudo, e está perfeito, e você sente que você está subindo, e fala assim, nossa Deus, agora está incrível minha vida contigo, mas uma única seta inflamada do maligno, às vezes alguma coisa que te lembra da sua natureza humana, às vezes é um site, às vezes é um contato no WhatsApp, às vezes é uma bebida, às vezes é um dinheiro, às vezes é uma situação ilícita, que automaticamente você substitui isso. Você substitui aquilo que você estava conquistando em Deus por algo totalmente carnal, por algo totalmente pecaminoso. Você substitui às vezes até por coisas não pecaminosas, mas você substitui pelos vícios na internet, pelos vícios em qualquer outra coisa. Você simplesmente substituiu. Eu simplesmente troquei aquilo que eu estava subindo, mas alguma coisa me lembrou da minha natureza humana e eu falo assim, nossa, não tem problema. É só uma vez, é só hoje. Deus perdoa, a graça de Deus é sobre a minha vida. E você começa você mesmo se enganar. A graça de Deus com certeza é sobre a sua vida, Ele te perdoa com certeza. Mas que o seu coração realmente esteja enraizado nessa presença maravilhosa e nesse amor, para que você não substitua o sobrenatural pelo carnal. É como a história de Esaú, que troca a bênção da sua primogenitura por simplesmente um prato de lentilha. Não é pecado um prato de lentilha, mas toda a sua bênção da primogenitura, tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que ele conquistou, algo realmente que podia afetar toda a sua posteridade, todos os seus descendentes, ele trocou por algo momentâneo. Ele trocou por algo totalmente passageiro. E a mensagem que eu gostaria de passar para o seu coração é: não troque o eterno pelo passageiro. Não troque o eterno pelo passageiro. Não deixe que isso invada o seu coração. Tenha uma visão de futuro. Tenha uma visão de fé. Algo que você realmente ainda não está enxergando. Algo que seu coração está meio fechado para isso. Que os seus olhos vejam, os seus olhos da fé vejam aquilo que os seus olhos naturais ainda não viram. Então não troque o sobrenatural pelo natural. Não troque aquilo que para você não tem tanto problema. Na verdade, troque isso, mas não troque o sobrenatural, aquilo que você tem conquistado em Deus. Sabe por quê? Todas as vezes que você trocar, a sua fé vai lá embaixo. Você vai se sentir cada vez mais indigno e você vai começar a falar assim: esse negócio não é para mim. Eu não sou bom. Não sou bom como o pastor, que parece que não tem altos e baixos. Todo mundo tem altos e baixos, mas não deixe com que a sua fé realmente seja abalada. E tome isso no seu coração e fala assim: eu não vou trocar o sobrenatural pelo natural. Eu não vou trocar o sobrenatural pelo carnal. Eu não vou trocar tudo aquilo que eu tenho conquistado em Deus. Eu não vou trocar tudo aquilo que Deus tem me feito e eu tenho aprendido tanto em Deus. Mas quando você troca isso por carnal, o seu coração se fecha. Você abre a sua Bíblia e não gera mais desconforto. A palavra simplesmente é uma história. Você vem aos cultos, você vem aqui e começa a cantar os louvores e simplesmente é uma música. Porque nós trocamos o sobrenatural pelo carnal. Então, que nesta manhã nós possamos tomar essa postura realmente e falar assim: não é isso que eu quero para a minha vida. A partir de hoje eu vou tomar uma nova postura. E eu realmente não irei mais substituir aquilo que é sobrenatural pelo natural, por essas coisas terrenas. Então pegue no seu dia a dia e comece a analisar aquilo que é carnal, aquilo que te lembra da sua natureza humana. Às vezes é uma mentira, às vezes é um relacionamento extraconjugal, às vezes é uma forte tendência à corrupção, uma forte tendência ao vício.
Elimine isso da sua vida e não simplesmente diga não, mas diga sim para o sobrenatural de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, dizer sim para o sobrenatural de Deus. Porque nós não temos ideia daquilo que pode realmente vir sobre as nossas vidas quando nós dizemos sim para o Senhor. Você não tem ideia daquilo que pode acontecer na sua vida quando você disser sim para o Senhor. Então a primeira coisa é, eu preciso me alegar com desconforto. A segunda coisa é, eu não vou negociar o sobrenatural pelo carnal. E a terceira coisa, está no versículo 27, que diz assim: passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Eu estava lendo um comentário bíblico e foi por isso que Deus tocou meu coração sobre essa mensagem, quando eu estava lendo o livro de Atos. E aqui diz que Félix não era hora de ser substituído. Por tudo que aconteceu, e na verdade não é explicado, mas simplesmente Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Nesse comentário bíblico está falando que Félix tinha anos e anos de reinado ainda. Mas ele foi sucedido. Ele foi substituído. E depois disso você não encontra nenhum relato mais sobre a vida desse cara na Bíblia. E o que me fez pensar é, e se ele tivesse deixado que a mensagem do Evangelho entrasse no seu coração e tivesse o transformado por completo? E se? A terceira coisa é, não enterre a mensagem. O que Félix fez diante de Paulo foi simplesmente enterrar isso. Foi simplesmente enterrar essa mensagem. Quer saber, vou deixar Paulo ali por 2 anos de canto. E logo depois ele foi sucedido. E ninguém sabe o que aconteceu com a vida desse homem. Mas e se ele se deixasse ser transformado pela mensagem? O meu maior medo é não ser quem Deus me chamou para ser. O meu maior medo é estar totalmente aquém daquilo que Deus falou: Daniel, você é capaz. Esse é o meu maior medo. Não ser aquilo que Deus me chamou para ser. Provavelmente, Deus tinha um plano para a vida de Félix, e que a mensagem no coração dele pudesse ser realmente transformadora, a ponto de ele mudar totalmente o reinado dele, mudar totalmente a sociedade onde ele estava. Ele tinha um plano. Mas Félix deixou simplesmente essa mensagem enterrada. E às vezes é isso que eu e você fazemos. Nós sabemos que existe um plano, nós sabemos que existe um propósito de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que existe realmente um caminho para trilhar, mas nós enterramos e abrimos mão de ser quem Deus nos chamou para ser. Isso é triste. Isso tem que ser desesperador no meu coração e no seu coração. Fala comigo: eu não vou abrir mão de quem Deus me chamou para ser. Amém? Eu não vou abrir mão. Que você não abra mão também, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida que às vezes você não saiba ainda, porque as ferramentas que você enxerga, você assim, como pode Deus me usar? Como pode Deus me usar no meu trabalho? Como Deus pode me usar para pregar a palavra? Como Deus pode me usar para ser do louvor, para ir para missões? Às vezes você acha que você não tem ferramenta suficiente para ser quem Deus te chamou para ser. Mas de verdade, entra num caminho, entra num processo, e durante esse processo, o Senhor vai despertando coisas novas ao seu coração. O Senhor vai colocando coisas realmente que vão queimar o seu coração, mas esteja no processo. Eu de verdade não sei se você me conhece fora daqui, mas eu sou extremamente tímido. E que a primeira vez que meu pai falou para eu pregar, eu falei assim: nunca na vida, pai. Desculpa, pai, eu não vou ser igual o senhor aí, o senhor é fora da escala e sem condições. E não era alguma coisa que realmente queimava no meu coração. E meu pai, graças a Deus, ele nunca forçou nada. Ele falou assim: Dani, fica tranquilo. Só continua tocando a sua vida com Deus.
continua orando, continua sendo apaixonado pelas coisas que você é apaixonado, continua sendo apaixonado por música. E eu não sei porquê, de uma hora para outra, eu comecei a ser apaixonado por cuidar de pessoas, comecei a ser apaixonado por falar, eu acho que ainda não sou não, mas por cuidar de pessoas eu realmente sou apaixonado. Mas eu gosto muito de plantar sementes eternas na vida das pessoas. Eu amo isso. Então às vezes você acha que você não tem as ferramentas necessárias para ser quem Deus te chamou para ser. Uma vez eu vi uma história de um pastor que ele estava com seu filho de 4 ou 5 anos. Eu não tenho muita ideia, 4 anos já fala bem, né? Já, né? Eu sou meio ruim para essas coisas, eu estou precisando ser pai logo, para poder entender. E aí esse pastor chega diante do filho, e o filho estava fazendo um desenho da família dele. E esse filho chega para o papai e fala assim: papai, você acha que eu vou casar? Aí o pai fala assim: claro filho, você vai casar com certeza. Pai, você acha que eu vou ter uma esposa? Vai, com certeza. Pai, você acha que eu vou ter filhos? Vai ter também. Eu vou ter um trabalho igual o papai tem? Vai filho, você vai ter um trabalho, você vai ter a sua casa, você vai ter tudo isso filho. E aí a última pergunta do filho foi o seguinte: pai, e quem vai ser a minha babá? Aí o pai ficou em choque, falou assim: como assim filho, você não vai ter babá? E a criança gerou um leve desespero, falou assim: como? Como que eu vivo sem a babá? Eu, criança, como que eu vivo sem a babá? É igual a nossa vida com Deus. Às vezes tem algo realmente planejado e sonhado por nós, mas você não tem a mínima ideia como você vai chegar lá, e você simplesmente não tem ideia das ferramentas que você vai ter que ter. Você analisa o seu futuro baseado naquilo que você vê no seu presente. Você analisa o seu futuro baseado na maneira como você é hoje. Você com certeza daqui a 5 anos, 10 anos, você vai estar com as suas raízes bem aprofundadas em Cristo. Você vai ter aperfeiçoado os seus dons e coisas que Deus tem colocado no seu coração, paixões que Deus já tem despertado ao seu coração, que não necessariamente está ligado à igreja, ao templo. Não necessariamente você vai ser um ministro do louvor, mas Deus já tem derramado paixões no seu coração, e de verdade, aquilo que Deus derrama no seu coração é único. É único. Por isso não abra mão de ser quem Deus te chamou para ser, porque aquilo que Ele te chamou para ser é único. Amém? Aquilo que Deus te chamou para ser é único. Aquilo que Deus derrama de revelação na sua vida é único. Eu acho incrível que eu tenho o costume, eu e minha esposa Aline, a gente tem o costume de sempre compartilhar aquilo que a gente está vivendo de Deus. E eu acho impressionante que às vezes são coisas totalmente distintas. Eu falei assim: cara, acho que Deus ia demorar um pouquinho para me revelar isso que Ele revelou para ela. Mas é lindo isso, porque Deus revela coisas para vocês que às vezes não revela para mim. Então não abra mão disso, não abra mão de falar aquilo que Deus tem te ensinado, não abra mão de ser quem Deus te chamou para ser. Eu lembro que na minha conversão, a plena certeza de que eu tinha era de que Deus era um Deus que me livrava do medo. Porque eu morria de medo do escuro, eu tinha muito medo da chuva. Minha mãe achava engraçado que eu tinha muito medo de chuva. E num dia de chuva, ela falou assim: Dani, você precisa de um Deus, do nosso Deus, que te livra do medo. É a única pessoa que pode te livrar do medo. E naquele dia eu aceitei minha vida, eu aceitei Jesus como Senhor Salvador da minha vida, e eu entendi que era um Deus que me livrava do medo. Mas foi uma revelação que Deus despertou no meu coração. Às vezes, o Deus que você serve, que é o mesmo Deus que eu sirvo, mas Ele se revelou a você como um Deus que cura, numa fase específica da sua vida. E numa outra fase específica da sua vida, Ele se revelou como um Deus que restaurou o seu casamento. Ele restaurou os seus sonhos. Numa outra fase, Ele realmente se revelou como um Deus que te salvou por completo. Então são fases que vão queimando no nosso coração de revelações específicas de Deus. Então às vezes você, diante das suas limitações, acha que você está muito aquém de quem Deus te chamou para ser.
mas não enterre a mensagem. Esteja no processo. Deus, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Se o Senhor me deu um sonho de cuidar de moradores de rua, e por muito tempo eu fiz, mas hoje eu desisti, eu vou desenterrar isso. Senhor, se o Senhor despertou no meu coração uma época da minha vida, que eu deveria trabalhar com casais, e por causa das situações da vida eu desisti, hoje eu estou voltando, porque eu não quero abrir mão de quem o Senhor me chamou para ser. Amém? Que isso queime no seu coração, com aquilo que Deus já queimou de paixão. Eu gosto de futebol. Cara, existe uma ferramenta de Deus específica para você que gosta de futebol, para você implantar o reino de Deus ali. Eu gosto de qualquer outra coisa, de artes, de pintura, de trabalhar nos hospitais. Deixa Deus queimar o seu coração para que você seja quem Ele te chamou para ser e nada além disso. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu chamado não é pequeno. O seu chamado não é pequeno, o seu chamado é realmente esse, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para o ministério da reconciliação, então não abra mão disso. Não se sinta pequeno, não se sinta como uma criança que precisa de babá, mesmo achando que daqui a 30 anos vai continuar da mesma maneira. Esteja num processo de transformação e saiba que aquilo que Deus te chamou não é realmente algo pequeno. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Então que Deus queime isso no seu coração nesta manhã. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Que essas atitudes nessa manhã se tornem um estilo de vida. Se alegrar com o desconforto, não negociar o sobrenatural pelo carnal e não enterrar a mensagem, não enterrar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Pai, no nome de Jesus, feche seus olhos nessa hora e comece a colocar o seu coração diante de Deus. Vamos gerar neste lugar uma atmosfera de rendição ao Senhor. Vamos gerar neste lugar uma atmosfera onde vidas realmente desejam ser transformadas pela mensagem do Evangelho todos os dias. E não vão se abalar, não vão se abater. Coloque seu coração diante de Deus nessa hora. Faça sua própria oração. Jesus, enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração, Senhor. Senhor Jesus, nessa hora nós entregamos o nosso coração. Entregamos o nosso coração por completo. No nome de Jesus, ó Deus, nós nessa hora não queremos enterrar a mensagem, não queremos enterrar aquilo que o Senhor uma vez despertou no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nessa hora, Deus, nós colocamos cada vida aqui, cada história representada. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha nesta hora queimar novamente, Deus. Reaqueça o nosso coração, ó Pai. Nós queremos realmente, ó Deus, manter essas atitudes que nos firmam em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, enche o nosso coração por completo, Pai. Por isso, ó Deus, nós nesta hora queremos colocar diante de Ti aquilo que é carnal em nossas vidas, aquilo que realmente nos puxa para a nossa natureza humana. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, e clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos dê força, fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa alma, fortaleça, ó Deus, o nosso emocional, para que realmente, ó Deus, nós não venhamos a trocar o sobrenatural para aquilo que é carnal, ó Deus. Pai, nós não queremos abrir mão, ó Deus, do Teu sobrenatural e daquilo que nós temos recebido do Senhor e conquistado com relacionamento contigo, Deus.
Por isso, Senhor, que o nosso coração seja realmente encharcado com essa verdade nesta manhã. No nome de Jesus, ó Deus, e desperta, Senhor. Desperta, ó Deus, aqueles que querem realmente encontrar aonde o Senhor está chamando, aonde o Senhor está desejoso, onde nós possamos avançar. Pai, que o Senhor realmente desperte um propósito no nosso coração. Desperte, Senhor, nesta manhã sonhos. Pai, que no nome de Jesus, deste lugar, ó Deus, saiam missionários, ó Pai. Que deste lugar, ó Deus, possam sair, ó Deus, pessoas que vão influenciar todas as esferas da sociedade, ó Deus. Nas mídias, na política, na televisão, nas escolas, nos movimentos sociais, nos esportes. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nesta hora nós assumimos um compromisso contigo de não abrirmos mão de quem o Senhor nos chamou para ser. Não abrirmos mão de quem o Senhor nos chamou para ser. Sabemos, ó Deus, que a nossa visão sobre nós mesmos é extremamente limitada, mas o Senhor não tem limites. O Senhor não tem uma visão limitada ao nosso respeito. Pelo contrário, o Senhor tem pensamentos de bem, o Senhor tem pensamentos de bondade, o Senhor tem um plano para cada um aqui nesta manhã. Então, Deus, que cada um, ó Pai, possa realmente assumir esse compromisso de sermos quem o Senhor nos chamou para ser, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus nós oramos, sabendo, Deus, certo da Tua bondade, certo, ó Deus, do Teu mover sobre as nossas vidas, certo, ó Deus, de que a Sua verdade não falha, de que o Seu amor não muda, o Seu amor não falha sobre as nossas vidas. Então, Deus, que a Tua graça, o Teu perdão pare sobre as nossas vidas nessa manhã. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.